Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre os elementos da combustão, tanto a parte básica da definição do que é fogo, o que é incêndio, também como o produto da combustão e os tipos de combustíveis, ok? Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou o Paulo Brau, sou instrutor da área de saúde e segurança do trabalho, especializado tanto na legislação trabalhista quanto também no atendimento à emergência. Vamos lá. O que é fogo? Fogo nada mais é do que uma reação química entre dois elementos. Então, toda vez que a gente falar da palavrinha fogo, primeiramente que a gente tem que entender é que para que se haja fogo, necessariamente há de haver, né, teremos que ter, por assim dizer, dois elementos. Um elemento que vai queimar, que nós conhecemos esse elemento como combustível, e outro elemento que vai alimentar essa chama, que vai oxidar essa chama, mantendo ela acesa, mantendo ela viva, que nós conhecemos também como comburente, ok? Então, como exemplo de combustível, nós temos aí papel, madeira, tecido, borracha, gasolina, diesel, álcool, né? E como exemplo de comburente, nós temos o mais comum, que está presente na nossa atmosfera terrestre, que é o oxigênio. Então, para a gente ter a definição de fogo, é importante que a gente saiba que fogo nada mais é do que uma reação química entre dois elementos. Obviamente, existem as teorias do fogo, tá? Hoje nós temos duas teorias que são as mais aceitas. A primeira teoria que trata do triângulo do fogo. O que é que essa teoria ela diz? Ela diz que para haver fogo é necessário que hajam três elementos. Por exemplo, o combustível, aquele elemento que vai queimar, o comburente, aquele elemento que vai alimentar a chama, e uma fonte de ignição, que é aquele elemento que vai gerar uma chama aberta, uma faísca, um calor, né, que vai fazer com que haja, assim, esses três elementos juntos, haja-se essa reação, causando-se fogo. Então, essa primeira teoria dos três elementos, ela é chamada de teoria do triângulo do fogo. Entretanto, há uma segunda teoria também muito mais aceita, que é a teoria do tetraedro do fogo. O que é que essa segunda teoria ela nos diz? Que apenas o elemento combustível, apenas o elemento comburente e apenas o elemento fonte de ignição não são suficientes para que haja fogo. É necessário ter um quarto elemento, daí o nome, teoria do tetraedro do fogo. É necessário que haja um quarto elemento para que haja o fogo. E esse quarto elemento é a reação em cadeia. O que seria a reação em cadeia? Seria o start, o início de tudo. O que significa dizer que se você pega gasolina, por exemplo, e jogar em uma fiação energizada, se não gerar uma centelha, se não gerar um curto, não haverá fogo. Então observe que ali você teria todos os três elementos iniciais da teoria do triângulo do fogo, ou seja, a fiação energizada, que é a fonte de ignição, o combustível, que é a gasolina, e o oxigênio que está presente na atmosfera, sendo este o comburente. Entretanto, se essa fiação não gerar um curto, você apenas teria os três elementos ali em proporções até ideais, porém sem que houvesse a reação. Então, tendo essa reação em cadeia, esse quarto elemento, no nosso exemplo aqui, tendo um curto, gerando-se uma faísca, ao molhar essa fiação, aí sim nós teríamos o fogo. Daí vem a teoria do tetraedro do fogo, ok? Então, fogo é uma reação química entre dois elementos. E neste primeiro momento você pode estar se perguntando, peraí, mas você está informando que fogo é uma reação química entre dois elementos, mas você disse que existem duas teorias, a teoria do triângulo, que são necessários três elementos, e a teoria do tetraedro do fogo. Por quê? Porque, obviamente, existem alguns produtos químicos que eles, apenas a presença deles com o oxigênio, sem nenhuma fonte de ignição externa, já é suficiente para poder ter essa reação exotérmica ou até mesmo a reação endotérmica, fazendo com que haja a queima, ok? Então, sim, existem produtos químicos
que apenas a composição de dois elementos já gera essa queima, já gera essa combustão. E aqui agora a gente aprende a falar o termo técnico, ou seja, a palavra fogo é um termo vulgar, o que significa dizer que tecnicamente ela não existe. O nome correto é combustão. Então, toda vez que vocês, né, lerem uma avaliação, lerem ali em um livro técnico, né, ou conversarem com alguém com um nível técnico, né, que uma pessoa técnica que aborde muito mais a parte técnica do que a parte, por assim dizer, popular, ela sempre vai dizer, olha, os elementos da combustão, os produtos da combustão, né? O pano entrou em combustão, porque combustão é o termo técnico que nós conhecemos. Fogo é o termo vulgar. Exemplo, muitas vezes uma pessoa ela se chama José, esse é o nome técnico dela, tá? Ao qual ela foi batizada, porém, vulgarmente, ela é conhecida como Zé, ok? Então, o termo técnico para o nosso assunto aqui é combustão, certinho? Qual seria a diferença de fogo para incêndio? A diferença de fogo para incêndio, ela não tem a ver com o volume, ou seja, não é por ser muito grande que passa a ser um incêndio. Ela também não tem a ver com a intensidade, o que significa dizer que quanto mais queimar, quanto mais a radiação emitir, passa a ser um incêndio. Também não. Tá? A diferença de fogo para incêndio tem muito mais a ver com a intenção, com o controle. Ou seja, se você tinha a intenção de queimar uma determinada região, um determinado local, aquilo ali não é incêndio, aquilo ali é um fogo. Exemplo: imaginemos que você tem uma área e que você resolve pegar essa área e queimar para fazer pasto. Aliás, no Brasil isso é muito comum, né? Pessoas que queimam uma determinada área para poder criar gado, para fazer pasto. Obviamente aqui eu estou falando de todos, tendo todos os trâmites legais, todas as autorizações legais. Então, por mais que essa área seja uma área, né, bastante considerável em termos de tamanho, de extensão, por exemplo, vamos colocar aí uns 200 hectares. Se uma pessoa tem ali a intenção de queimar esses 200 hectares, e aí ela fez todo um planejamento, ela fez um aceiro, ela tomou suas medidas de prevenção, como por exemplo, verificar o sentido do vento, o melhor horário para fazer isso, colocou pessoas treinadas ao redor, com medidas de mitigação, e ela queima essa área, esses 200 hectares. Aquela atitude que a pessoa está fazendo ali, ela não está pondo um incêndio, ela não está causando um incêndio, ela está pondo fogo em uma determinada área, ok? Então, por mais que sejam 200 hectares, não significa dizer que aquilo ali é um incêndio, mas sim um fogo. Entretanto, se por algum descuido, por alguma mudança climática, uma fagulha sai daquela área ali e passa a queimar uma área, mesmo que seja uma área muito menor, por exemplo, cai no telhado da casa de um que estava no terreno ao lado, tá? E essa casa vem a queimar. Apenas uma casinha simples, quarto, sala, cozinha, banheiro, pau a pique, telhado massapê, né? E de repente começa a queimar essa casa. Neste caso agora, já passa a ser um incêndio. Por quê? Porque a intenção original da pessoa não era queimar a casa, o que significa dizer que já saiu do controle dela, tá? Então ali já passa a ser um incêndio. Ou, a depender da situação, a gente pode até vir com outro termo chamado princípio de incêndio. Por exemplo, se você liga o fogão, aquilo ali é fogo. Mas se você não percebe que ao lado da boca ali da chama que está aberta, você tem um pano de prato e de repente esse pano de prato começa a queimar, ou seja, começa a sair do controle. Obviamente, nós não vamos dizer que aquilo ali é um incêndio, mas sim um princípio de incêndio, ok? Então, a diferença de fogo para incêndio, ela está basicamente na sua intenção e no seu controle. Saindo do controle, não sendo a intenção, passa a ser incêndio. Estando dentro do controle, sendo a intenção da pessoa, obviamente que aquilo ali
é um fogo. E os produtos da combustão? Produtos é resultado, combustão é queima, é fogo. Então, quando a gente lê produtos da combustão, por terminologia da palavra, é como se a gente estivesse dizendo assim: os resultados do fogo, os resultados do incêndio. Então, obviamente, quando algo queima, o que é que nós vamos ter ali associado àquela queima? Nós vamos ter fumaça, vamos ter fuligem, nós vamos ter brasa, nós vamos ter energia luminosa, nós vamos ter vapor, né? Eh, Enfim, nós vamos ter vários produtos resultantes daquela queima. Qual é o mais perigoso? Qual é aquele que requer uma atenção muito maior, né, das pessoas que estão envolvidas naquele controle, naquela queima, ou estão próximas àquele local ali? O maior perigo em uma queima, né, o produto mais perigoso da queima, ele é o monóxido de carbono. O monóxido de carbono ele está presente em toda queima que haja chama aberta. Se você liga o fogão, se você acende ali o gás de cozinha, ali, aquela queima já está gerando monóxido de carbono. Um carvão de churrasqueira, ali já está gerando monóxido de carbono. Um aquecedor a gás, ali já está gerando monóxido de carbono. Então, uma descarga de carro, por exemplo, tá? Ali também já está gerando monóxido de carbono. Então, toda queima ela gera monóxido de carbono, um gás altamente asfixiante, inodoro, incolor e sistêmico. O que significa dizer que a pessoa não vai sentir o cheiro, a pessoa não vai ver a cor dele e ele vai expulsar o oxigênio, fazendo com que o sistema nervoso da pessoa que está sendo intoxicada comece a entrar em colapso. Então, a pessoa ela vai ficar tonta, a pessoa vai sentir dor de cabeça, a pessoa ela vai sentir náuseas, a pessoa ela vai sentir ânsia de vômito, tá? Tontura, desmaio, inconsciência e, logo em seguida, a morte. Então, o que mais mata em um incêndio, por exemplo, não é sequer a queimadura. As maiores vítimas de um incêndio, elas são vítimas por conta da intoxicação, da inalação da fumaça aquecida, ou seja, da inalação do monóxido de carbono. Existem diversos relatos, diversos casos de pessoas, por exemplo, que ligaram o aquecedor a gás em uma residência pela falta da ventilação adequada naquele local. Houve o acúmulo do monóxido de carbono gerado pela queima daquele gás naquele ambiente e as pessoas acabaram inalando esse gás e vindo a óbito. Assim como também pessoas que estavam dentro de veículos e houve um retorno dali da queima do combustível do veículo, né, para dentro do interior do veículo e a pessoa também veio a óbito, tá? Então, o maior perigo, ele é justamente o monóxido de carbono, é com ele que nós devemos tomar cuidado. Os combustíveis, eles podem se dividir em dois tipos. Nós podemos ter combustíveis voláteis e combustíveis não voláteis. O que é um combustível volátil? Volátil é todo aquele produto que, em condições normais de temperatura e pressão, ele vai evaporar. Ele haverá nele uma mudança do seu estado físico, ou seja, ele vai sair ali do sólido ou do líquido para o estado gasoso, tá? Por quê? Porque ele evapora com facilidade. Então, é um produto que você não precisa aquecer, é um produto que você não precisa pressurizar para que ele possa evaporar. Então, todo combustível volátil, ele evapora com facilidade. E um combustível não volátil é aquele combustível que, para ele evaporar, vai ser necessário que você aqueça ele ou que você pressurize ele, né? Aí, fazendo isso, fazendo um aquecimento ou uma mudança de pressão naquele combustível, haverá, obviamente, assim, né, a sua mudança de estado físico, fazendo com que esse produto venha a evaporar. Então, esse é um combustível conhecido como não volátil, porque ele só evaporou após ter sido submetido a um aumento de temperatura ou um aumento de pressão, ok? Aqui nós finalizamos mais esse módulo. Espero ter sido bem claro com vocês.
Qualquer dúvida que você tenha, pode entrar em contato conosco através dos nossos canais ou colocar aqui nos comentários a sua dúvida que nós responderemos. Beijo no coração e logo logo a gente se vê. Tchau, tchau.